Durante muito tempo, se imaginou que as ações eleitorais eram incompatíveis com as liminares. Muitos defendiam que as ações eleitorais seriam céleres o suficiente para dispensar os juízos sumários. Havia resistência da jurisprudência. Isso começou a mudar com a possibilidade de liminares em temas como a propaganda, por exemplo. Ordens liminares, sob pena de multa hoje, são comuns no contencioso eleitoral. Agora os grandes dilemas são outros. Pode haver cassação antecipada de mandatos eletivos, em AIGE ou AIME? Pode a tutela de evidência ser utilizada para retirar o efeito suspensivo automático do recurso ordinário do parágrafo 2º do artigo 257 do Código Eleitoral? Ou ainda, cabe tutela provisória em ação de impugnação de registro de candidatura? Qual é a posição da jurisprudência eleitoral sobre estas questões? É o tema para 3 excelentes processualistas brasileiros, todos com muita experiência em direito eleitoral. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do meu querido amigo, professor Luiz Fernando Pereira, para participar desse painel. Gostaria de parabenizar também o INTRAD, o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral, pela organização desse evento e o êxito com que vem sendo realizado esse Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. O tema do nosso painel, ele é assaz controverso e árduo. Se as tutelas provisórias, tutela provisória de evidência e de urgência, são compatíveis com as ações eleitorais. O CPC 2015, ele trouxe novidades expressivas no sistema processual brasileiro, que estão sendo ainda discutidas e adaptadas ao mundo da prática. A mais polêmica, ou uma das mais polêmicas, com certeza, é a questão da tutela provisória, que vem sendo discutida arduamente por muitos processualistas. O que o CPC tentou fazer? Criar um regime único sob um título só, tutela provisória, compreendendo tanto a tutela cautelar de urgência, quanto a tutela antigamente chamada antecipatória e agora chamada antecipada, e a tutela de evidência. E todas na parte geral do Código de Processo Civil. Conseguiu esse regime único? Me parece que não. Mas conseguiu uma simplificação do procedimento dessa tutela provisória. E também trouxe requisitos idênticos à tutela provisória de urgência, fumus e perículo. Lembram que antes nós tínhamos a prova inequívoca da verossimilhança para a chamada tutela antecipatória e o fumus boniuris para a tutela cautelar. Agora nós temos fumus para ambas as tutelas de urgência. Então, foi, de uma certa maneira, uma simplificação para trazer efetividade a essas decisões acerca das tutelas provisórias. No artigo 15 do Código de Processo Civil, há uma regra específica nas normas fundamentais de sua aplicação, que prevê, na ausência das normas que regulam os processos eleitorais, o Código de Processo Civil será aplicado supletiva e subsidiariamente. E aí vem a questão. Seriam todas as modalidades de tutela provisória aplicáveis, compatíveis no processo eleitoral? De que modo requerer a tutela provisória? A estabilização da tutela antecipada, antecedente, é cabível no processo eleitoral? Todas essas questões serão tratadas aqui, nesse painel, sobre a tutela provisória. E para nós darmos início a esse painel, eu vou passar a palavra ao professor Roberto Gouveia, que fará uma exposição de 10 minutos sobre o tema estabilização da tutela provisória. Boa tarde a todos.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite que foi feito pelo IPRAD e, mais especificamente, pelo professor Luiz Fernando Pereira, está aqui presente neste que é o Congresso de Direito Eleitoral no Brasil, né? Não é um dos, é o Congresso, é o maior, sem sombra de dúvidas. O tema que me cabe, como a professora Graciela colocou, é referente à estabilização, mas, antes disso, eu queria aqui tecer, em pílulas, breves considerações sobre o Sistema Geral de Tutela Provisória do CPC, artigos 294 a 311, que eu já tive a oportunidade de escrever alguns textos sobre. Primeira coisa que esse sistema ele é geral, mas, como eu estava conversando com a professora Roberta, ele não é tão geral assim, porque tem muita coisa que não está nele. A gente não pode, pura e simplesmente, partir das categorias nele previstas, como tutela de evidência, tutela de urgência, tutela cautelar, tutela antecipada, e achar que isso esgota o sistema, porque não esgota. E eu dou um exemplo muito simples e muito relevante para o direito eleitoral, que é a tutela inibitória. E estamos aqui na capital brasileira da tutela inibitória, porque o professor Luiz Guilherme Marinoni, como todos sabem, ele foi o introdutor do tema no Brasil, e quantos trabalhos foram publicados a partir daqui sobre o assunto, incluindo a tese de doutorado do professor Luiz Fernando Pereira. Tutela inibitória, que é aquela para impedir a ocorrência do ilícito, seja um ilícito que ainda não ocorreu, seja um ilícito que está a ocorrer e você quer impedir a continuação, seja um ilícito que está a se repetir. E essa tutela, entendo eu, fundamental, e ela não está tratada, não é regulada, isso, inclusive, foi alvo de uma crítica muito dura do professor Luiz Guilherme Marinoni ao texto do Código. Ela só é mencionada no CPC, no parágrafo único do artigo 497, lá quando vai se tratar da sentença, aí, en passant, o Código coloca. Então, esse sistema não é tão geral assim, e a primeira dica que eu dou a todos que forem analisá-lo é tentar sair um pouco dessa categorização que a lei faz e que a doutrina, muitas vezes, acriticamente, repete aos borbotões. Então, feita essa explanação inicial, eu queria colocar o seguinte. Nós temos aqui dois grandes problemas, e são os dois problemas que me cabem na segunda parte. Um referente à postulação na tutela provisória. O outro referente à estabilização. A estabilização, notadamente, prevista no artigo 304. Esse tema da postulação, ele ganha muita força com o CPC de 15. Ele ganha muita força no âmbito da tutela provisória por um motivo. Voltou-se a discussão da possibilidade da concessão da tutela provisória em qualquer de suas espécies de ofício. Muito embora haja menção a requerimento, por exemplo, nos artigos 295, no artigo 299, no artigo 303, no artigo 305, o dispositivo, vamos dizer assim, que corresponde no Código ao velho artigo 273 do Código 73, que dizia a tutela antecipada será concedida a requerimento. O que corresponde, digamos assim, a ele, o que mais se assemelha, que é o artigo 300, não fala. E isso está a funcionar como uma válvula para que parte da doutrina defenda a possibilidade de tutela provisória de ofício e, a meu ver, muitas vezes partindo de um mito. O mito de que a tutela antecipada, mais especificamente, é uma mera técnica processual. Isso está sendo disseminado. Eu tenho de fazer minha meia-culpa aqui. Quando eu escrevi um texto sobre em 2010, eu defendi isso, mas isso, a meu ver, é um equívoco, porque a tutela provisória ela tem uma postulação própria. E dizer que ela tem uma postulação própria significa dizer que há uma substância nela que não é propriamente a substância da decisão final. A tutela antecipada ela não é somente uma antecipação da eficácia final da decisão por conta de seus pressupostos próprios. E isso é um argumento para ir contra essa ideia da concessão de ofício. E o outro argumento, que é o argumento, a meu ver, cabal, estou aqui na presença de um grande processualista, que é o professor Antônio Carvalho, e da professora Patrícia Henriques, que são dois garantistas. O outro argumento é mais simples.
O juiz, quando concede uma tutela de ofício, ele está a agir como parte. Ele fere o lado objetivo da imparcialidade judicial. Inclusive, saiu um grande livro sobre imparcialidade judicial, semana passada, do professor Eduardo José da Fonseca Costa, indica a todo mundo. Esse lado objetivo, a doutrina processual convencionou chamar de imparcialidade. Criou-se esse neologismo para dizer o juiz não pode agir como parte. E não há nada mais do que agir como parte do que formular pedido. No caso, ele estaria formulando a si mesmo. Conceder de ofício é mais ou menos isso. É preciso resgatar os debates que a processualística travou quando, em 2006, permitiu-se o reconhecimento de ofício da prescrição e mostrar aquilo que os civilistas trouxeram para a argumentação, mostrando que, ao fazer isso, em verdade, estava-se por exercer a exceção de prescrição pelo réu. Isso precisa voltar à tona aqui. Então, a meu ver, não é possível, por um fundamento constitucional, o deferimento de ofício, porque a tutela provisória tem uma postulação própria, é um pedido e, como tal, precisa ser formulado. O déficit democrático, digamos assim, não pode ser suprido por uma participação mais ativa, propriamente, do juiz. Outros órgãos estatais têm de fazê-lo, como o Ministério Público. A outra parte é, talvez, o tema mais polêmico sobre a tutela provisória, que é o tema da estabilização da tutela antecipada antecedente, prevista no artigo 304. Eu escrevi 2 textos sobre isso e, até hoje, ainda não tenho plena convicção. Acho que dificilmente alguém tem plena convicção sobre isso. Basicamente, é o seguinte, na segunda parte, a gente toca no eleitoral propriamente. Essa estabilização, ela é, no Código, uma consequência possível do procedimento antecedente do artigo 303. Esse procedimento antecedente, ele é adequado para o que o Código chama de tutela antecipada, mais especificamente, tutela antecipada baseada em urgência. A urgência é um pressuposto do próprio procedimento, de modo que, se o juiz constatar que não há urgência, ele deve inadmitir o procedimento, intimando o autor para emendar e adequar o correto. Então, só é possível, isso é o que eu defendo, está longe de ser assim na doutrina em geral, mas é o que eu defendo no texto que escrevi. Só é possível a estabilização compulsória, que é do artigo 304. Por que compulsória? Porque se dá por força de lei, se dá independente de uma decisão judicial. Só é possível no procedimento do 303. Não quer dizer que, sempre que houver o procedimento antecedente do 303, tem de haver estabilização. O segundo ponto é, essa estabilização, ela é meramente, num primeiro momento, uma cessação da litispendência. Aquela decisão vai permanecer provisória, a decisão antecipatória da tutela, vai permanecer provisória com o processo findo. E aí nós temos de quebrar o velho dogma de que não pode haver uma ultimação processual com uma decisão em provisoriedade. A decisão permanece provisória, tanto é verdade que o Código estabelece a possibilidade, num prazo de 2 anos, para quê? Para que, por uma ação simples, o ofendido, o lesado, ataque aquela decisão. Tudo aquilo, por exemplo, que o réu traria como matéria de defesa, matéria de contestação, trará como causa de pedido as ações mencionadas no artigo 304. Tema polêmico que nós vamos tratar aqui na segunda parte é se isso é possível ao processo eleitoral, se isso é possível nas ações eleitorais. E uma premissa que nós temos de trabalhar. Só é estabilizável o que é antecipável. Tem de antecipar para poder estabilizar. Mas a estabilização, ela toca apenas a relação processual. É como se ela gerasse aquilo que entendemos classicamente como conjugada formal, só no âmbito daquele processo. Tudo é discutível depois num prazo de 2 anos. Então, nós não podemos trabalhar aqui com argumentação a priorística, no sentido de que é incompatível com o eleitoral. Temos de mostrar dentro da normatividade porque é incompatível.
como temos de mostrar dentro da normatividade o que a tutela inibitória, por exemplo, é incompatível com o eleitoral. Bem, eu creio que meu tempo já tenha se esgotado, e eu repasso aqui a palavra à professora Graciela. Obrigada, professor Roberto. Eu passo a palavra agora à professora Roberta Gresta, que falará sobre a tutela da evidência. Muito obrigada a todos aqui presentes. Boa tarde. Meu agradecimento ao convite para a participação do evento e meu cumprimento, que eu sempre preciso estender aos meus colegas servidores pela imensa honra de algum modo, representá-los aqui também nesse debate tão relevante. Me tocou o tema da tutela provisória de evidência, que é uma novidade, por assim dizer, pelo menos, como já antecipada aqui pela Graciele, numa estruturação que foi trazida pelo Código e que, como o professor Roberto já colocou, se pretendeu generalística e, como ele já antecipa, não conseguiu ser. Mas é fato que, entre todas as modalidades, talvez a que gere aí mais dificuldade de tratamento nesse tempo de vigência do CPC seja justamente a tutela provisória de evidência, pela pouca familiaridade que nós temos com ela e por uma percepção que vem aí, talvez, junto com esse momento em que a gente tem falado aqui tanto na necessidade de respeito às garantias processuais, ao contraditório, ao devido processo, porque parece que o nosso ímpeto ele é outro no momento. A sociedade, de alguma forma, ou pelo menos é isso que a opinião publicada nos diz, é que a gente está nessa ânsia de que as coisas se corrijam e a correção não pode esperar o tempo do devido processo. É por isso que eu queria começar a minha fala trazendo uma provocação aqui de um autor que eu prezo muito, o professor Rui Cunha Martins, um português, que tem um livrinho fantástico, que chama O Ponto Cego do Direito. E ele vai trazer exatamente o percurso para nos dizer por que a gente cria uma ideia de devido processo legal ligado muito à questão do contraditório e da divisão de ônus de prova, e por que isso é tão difícil que a gente assimile aos próprios conceitos e institutos que a gente quis inserir dentro dessa sistemática. Ele diz o seguinte, e ele diz isso falando justamente da evidência. O que há para provar ali onde nenhuma inquietude, nenhuma incerteza e nenhuma perturbação na força ostensiva do real pode instalar-se? Ele faz essa provocação para nos dizer o seguinte: a criação do processo ela é, em si, uma tentativa de desaceleração da nossa percepção imediata sobre fatos. Quando a gente diz que algo é evidente, a gente está preso lá no mundo dos nossos sentidos, daquele conhecimento subjetivo, até pós-medieval, a própria epistemologia ali caminhava assim, a ideia de que, se eu percebo algo, ela existe. Essa é a força ostensiva do real. E quando a gente diz que, para chegar a certas decisões, especialmente que impliquem na supressão de direitos, a gente precisa de devido processo, o que nós estamos falando é que, como sociedade, a gente alcança um patamar civilizatório em que a gente não se contenta mais com essa julgada e as fogueiras, né, sejam elas reais ou simbólicas. E aí, como a gente vai trazer essa noção da evidência para dentro do processo? O processo ele trabalha, além do ônus da prova, com dois ônus de especial relevo aqui para a gente, que são o ônus do tempo do processo e o ônus argumentativo. E, para que a gente possa compreender tutela de evidência dentro de um sistema processual, a gente vai precisar entender que eu não posso lidar com essa pura e simples compreensão vulgar da noção de evidência. A tutela de evidência ela foi trazida para o CPC, lá no artigo 311, eu vou trabalhar aqui especificamente já no cotejo eleitoral com as três hipóteses que nos aproveitam, que são as dos incisos 1, 2 e 4. O 3 fala de uma situação muito específica, que eu não vejo aplicação, a princípio, no eleitoral, mas é interessante a gente notar que o que ele vai fazer, diferente da tutela de urgência, é estabelecer alguns elementos em que, diante dos quais eu posso dizer que eu tenho uma redistribuição do ônus argumentativo dentro do processo, ou seja, daquele ônus que me diz qual parte, né, professor Roberto, está incumbida de convencer o juiz de que ele tem razão, e, a partir dessa compreensão desse ônus argumentativo, é que eu estou autorizada a tomar uma medida bastante arrojada, que é a inversão do ônus do tempo do processo, ou seja, dizer para uma parte que, a princípio, era beneficiada pela demora, por assim dizer, do processo, ou pelo tempo do processo, que ela passa a ser
prejudicada por essa demora, o que coloca para ela um empenho maior em se desfazer do seu ônus argumentativo. E, trazendo isso, eu quero dizer que, em qualquer caso, nós estaremos sempre, como o próprio nome já diz, diante de uma tutela provisória. Novamente, aqui voltando à fala do professor Roberto, ele bem antecipou, a gente não está lidando com uma situação de acertamento definitivo do direito em qualquer modalidade de tutela provisória. Nós estamos lidando com um juízo que é destinado a ser substituído por uma decisão final, ou, como ele disse, eventualmente, que não venha essa substituição, mas que isso não mudará a natureza da decisão que foi proferida como tutela provisória. Ela continua sendo marcada por precariedade. Se nós formos lá nas nossas hipóteses, então, já que a partir do inciso 1 do artigo 311, nós vamos perceber que somente em um caso desses incisos que eu vou trabalhar, nós temos uma situação em que o ônus argumentativo ele é integralmente resolvido em favor do pleiteante da tutela de evidência, com base em questões pré-acertadas no âmbito extraprocessual daquela ação específica que nós estamos lidando. Eu digo aqui a respeito da questão, inclusive, do direito e da demonstração probatória com base em uma mínima prova documental. Nós vamos ver que, em 2 outros casos, isso eu quero chamar a atenção aqui, esse ônus argumentativo ele não é integralmente resolvido em favor de quem pleiteia a tutela de evidência, até que a outra parte tenha um comportamento. É por isso que, quando eu olho o parágrafo único do 311, ele vai me dizer que é impossível a concessão de decisão liminar em tutela de evidência com base nos incisos 1 e 4, o que, para nós, é relevantíssimo no eleitoral. Né? Meus amigos de Rondônia, que talvez estejam por aí, queridíssimos advogados que militam em Rondônia, sabem que conseguiram uma bela façanha quando foram capazes de obter, junto ao TRE de Rondônia, uma decisão liminar em tutela de evidência, numa situação em que, a princípio, o Código nos indica que é preciso ter um comportamento da contraparte, que é a impossibilidade dela opor uma dúvida razoável a uma prova documental que foi produzida. Ora, se nós estamos falando de devido processo, eu estou supondo uma dúvida razoável que seja produzida em contraditório. No caso, lá de Rondônia, era uma ação de perda de mandato, e essa ação de perda de mandato ela foi instruída com uma carta, onde o eleito ele informava que estava se desfiliando por motivos estritamente pessoais. E foi esse documento que foi trazido como se nele pudesse se conter dois aspectos relacionados à tutela de evidência. Tanto a prova documental do fato em si, que era a desfiliação, concordo, bem, a princípio, provada, e a outra questão era dizer que não havia justa causa para aquela desfiliação, já que, segundo a narrativa inicial, ele mesmo já assumia que não tinha uma justa causa, já que estava saindo por motivos estritamente pessoais. E é aqui, né, que, louvando sempre a capacidade brilhante da construção argumentativa da Érica, do Luiz e do Richard, a gente teve uma situação em que essa concessão acabou não observando a necessidade de se ouvir o réu para que ele dissesse se, de fato, aquela alegação de justa causa, de inexistência de justa causa, ela existia ou não. E eu digo mais, se fosse o caso da gente chegar à conclusão que, no caso ali, não havia a justa causa por si, nós sequer estaríamos diante de uma situação de decretação de tutela de evidência. Nós estaríamos diante de uma situação de julgamento antecipado do mérito, porque uma questão primordial para a resolução da lide, ela seria um fato incontroverso. Ou seja, haveria desfiliação e haveria também ausência de justa causa, assumida, inclusive, pelo réu. E, se assim fosse, a gente não teria sequer a possibilidade da tutela provisória e o juiz passaria diretamente à sentença. Esse caso trazido aqui, então, ele nos coloca no inciso 4, né, que é o inciso justamente que vai dizer a respeito dessa dúvida, oposição de dúvida razoável. Para falar aqui bastante brevemente, o inciso 1, vejamos aqui, ele também exige o comportamento do réu. Ele diz que a tutela de evidência pode ser concedida quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou um manifesto propósito protelatório do réu.
O exemplo que eu dou aqui, que me parece bastante claro e pouco explorado ainda na Justiça Eleitoral, é a possibilidade de antecipação desse efeito, ou seja, da concessão da tutela de evidência, diante de sentença condenatória que imponha, por exemplo, a cassação de eleito. E aí nós vamos falar assim, mas como assim antecipar? Não tem o artigo 257? Exatamente entra aí a tutela de evidência. Caso, por exemplo, sejam opostos sucessivos embargos, veja, que judicialmente reconhecidos como embargos de natureza protelatória, nós poderemos ter, estou na linha aqui do professor Roberto, desde que requerido pelo interessado, a possibilidade de concessão de tutela de evidência para que se produza o efeito, inclusive com o afastamento do eleito, e deixando, então, o ônus argumentativo, olha como ele passa, então, para esse réu condenado, que, em lugar de recorrer logo ao TRE, persiste na sua interposição ali de embargos, oposição de embargos. E, por fim, o inciso 2, que vai dizer o seguinte: as alegações de fato, quando elas puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e houver, então, uma tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. O maior desafio de aplicação desse inciso para a Justiça Eleitoral é a nossa refração, por assim dizer, ao próprio julgamento de casos repetitivos, que estão lá no artigo 928, eles são expressamente o incidente de resolução de demandas repetitivas, e o recurso, que seria o nosso recurso especial eleitoral. Nós sabemos que o CPC não prevê essa modalidade de recurso para o TSE. Ele prevê especificamente no capítulo de recursos para o STF e para o STJ. No entanto, o que é muito interessante, o TSE recentemente incluiu, na Resolução 23478, a possibilidade de que os recursos repetitivos sejam aplicados à Justiça Eleitoral, salvo em casos em que houver discussão de inelegibilidade e outros. Nós tivemos um caso paradigmático em que isso foi admitido para fins de discussão da revogação da sanção nas doações acima do limite por pessoas jurídicas, se estava integralmente afastado ou não. E o mais interessante, para já fechar minha fala, é a notícia que a gente traz no dia 26/3/2018, quando foi requerido pelo vice-procurador-geral eleitoral o exame de uma questão ligada às doações naquele limite de R$ 1.064, para dizer se é só uma irregularidade formal a realização de doações acima desse limite por meio de depósito bancário, ou se a gente teria aí mesmo um indício de recurso de origem não identificada. Isso foi pleiteado, a ideia é que isso seja examinado, e, veja, trazido isso, nós teremos uma possibilidade de concessão a princípio de tutela de evidência com base em julgamento de recurso repetitivo. Vou encerrar a minha fala, passo de volta para a nossa mediadora e agradeço a todos por esse primeiro contato. Obrigada, professora Roberta. Passo a palavra agora ao professor Flávio Cheim Jorge, que falará sobre tutela provisória e processo eleitoral. Professora Graziela, boa tarde a todos, os colegas aqui de mesa. Satisfação enorme poder estar com vocês aqui novamente nesse congresso. O tema, como vocês podem perceber, é um tema extremamente palpitante e, ao menos, eu não vou me furtar de enfrentar essas questões, que são as questões mais delicadas. Mas me parece que, para nós pensarmos nessas questões mais delicadas, é imprescindível estabelecer algumas premissas, principalmente sob a ótica do direito processual eleitoral. O primeiro aspecto importante é lembrar, como já foi colocado pela professora Graziela, que, na verdade, quando nós estamos falando de tutela provisória, nós estamos falando de um instituto que está previsto na parte geral do Código de Processo Civil, que serve para ser aplicado não só ao CPC, mas também para todo e qualquer outro microsistema. E para que eu possa aplicá-lo a esses outros microsistemas, eu não preciso de uma legislação específica nesses microsistemas. Por quê? Porque isso decorre da Constituição Federal. Então, as tutelas provisórias decorrem do devido processo legal, da duração razoável do processo, decorrem do acesso à justiça. Só que, para que eu possa aplicá-las a esses outros microsistemas, eu tenho que, primeiro, identificar as características principais desses microsistemas, para que eu possa fazer um filtro através de uma lente própria
para que, naqueles microsistemas, eu possa, por via de consequência, dar um tratamento específico a esses requisitos. E vou dar um exemplo comum que todos os senhores conhecem, a ação de improbidade administrativa. A jurisprudência hoje, por exemplo, entende, o cabimento sempre entendeu de tutela provisória, mas diz que o periculum in mora, por exemplo, é presumido. Então, na ação de improbidade administrativa, o periculum in mora para tutela provisória é presumido, mas, se eu pensar em tutela provisória, por exemplo, para uma outra ação coletiva, o periculum in mora precisa ser comprovado. Isso demonstra, portanto, que existe uma característica própria lá na ação de improbidade administrativa que leva a um tratamento diferenciado. Trazendo isso para o nosso campo, que é o campo do direito processual eleitoral, o que é interessante? É que eu possa ver algumas características próprias no direito processual eleitoral que façam com que eu tenha uma lente diferente para os requisitos da tutela provisória. Um primeiro aspecto que eu não tenho como deixar de analisar, né? Nós poderíamos ter dois sistemas de controles processuais das eleições. Poderíamos ter um sistema como aquele que vigorou com uma maior intensidade até a Constituição de 88, onde, e eu cito aqui, para vocês terem uma compreensão, uma fala do José Afonso da Silva, onde ele diz, por exemplo, a respeito das fases do direito processual eleitoral, ele dizia que o procedimento eleitoral tinha 3 fases. A primeira, a apresentação das candidaturas, a segunda, a organização e realização do escrutínio, e o terceiro, o contencioso eleitoral. Então, até a Constituição de 88, o contencioso era pós-eleições. Deixavam as demandas para serem analisadas após as eleições. Olhem o que diz o artigo 1º do Código Eleitoral. Garante o direito de votar e ser votado. Então, o contencioso é posterior. Nós não estamos nessa realidade. A nossa realidade atual é completamente diferente. Por quê? Porque a Constituição exige que, hoje, o processo de eleição, de escolha dos nossos representantes, seja um processo democrático, onde se tutele a lisura da formação da vontade do eleitor. Então, nós temos um sistema completamente diferente. Por quê? Porque hoje o que importa é não só tutelar a formação da vontade do eleitor, mas tutelar a probidade administrativa, a normalidade, e tudo isso não estranhe no âmbito do processo. O Poder Judiciário é que vai fazer isso. Por quê? Porque é ele que foi incumbido o poder de administrar as eleições e julgar os processos inerentes a ela com base nesses valores. Fixada essa premissa, o que me parece assim extremamente relevante? É um princípio que é um princípio, para mim, muito caro, é caro para o Ludigero Liberato, que escreveu comigo um curso de Direito Eleitoral, com o Marcelo Abelha, que é o princípio que nós chamamos de princípio da adaptação das técnicas processuais aos prazos e ao calendário eleitoral. O que significa isso? Significa que o processo, qualquer que seja ele, precisa ser um processo voltado para tutelar um direito material. Então, quando eu penso em direito processual eleitoral, eu tenho que pensar num processo voltado a tutelar este direito. E aí, quando eu vejo isso, senhores, eu fico realmente um pouco afoito. Por quê? Porque o processo eleitoral é diferente de tudo. Quando eu falo isso com os meus alunos de graduação, eles quase infartam. Eu falo, vocês já viram um calendário? Eles falam, não, pois é. Então, imagine o seguinte, qual a marca fundamental do processo eleitoral? Prazo. Tem prazo para tudo. Tem prazo para convenção, prazo para registro, prazo para julgar o registro, prazo para propaganda, prazo para eleição, prazo para ajuização antes da diplomação, prazo para ajuização depois da diplomação. Então, eu tenho que conceber um processo que caiba dentro deste meio, dentro desta etapa, dentro deste modelo de sistema onde existe prazo para tudo. E aí, esse processo, notem os senhores, ele é um processo que ele tem que ter a condição de se iniciar, de se formar e de terminar dentro dessa fase. Porque é importante que ele tenha... É importante que ele tenha não só o início, a formação e o término dentro de cada fase dessa, porque o marco temporal é importante para esse tipo de direito, mas também que ele seja eficaz nessa fase.
que ele seja eficaz. Por quê? Porque quando nós estudamos, por exemplo, o processo civil, nós falamos, e o Guilherme falava isso, da propagação ou da concatenação dos atos processuais. No processo eleitoral, não, é concatenação das fases. Para cada fase que se encerra, eu tenho uma subsequente que deve estar iniciada tendo a estabilização e a segurança jurídica daquela fase que antecede, sob pena de todas as demais ruírem. Por isso é que, meus colegas, me parece assim, extremamente interessante nós observarmos que o processo tem que funcionar para essa finalidade, sob pena de ele não ser um processo democrático constitucional. Ele tem que funcionar e ser eficaz dentro desta fase. E aí, me parece que eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar para os senhores, o periculum in mora nas ações eleitorais, qualquer uma delas, uma prestação de contas, por exemplo, que tem prazo para ser julgada, o periculum in mora é in re ipsa. Todas as ações eleitorais, como regra, salvo raríssimas exceções, possuem na sua raiz o periculum in mora. Por quê? Porque o não cumprimento daquelas fases, o não julgamento imediato, vai levar à existência de um dano. Pensem os senhores, a cada dia que alguém ilegitimamente eleito, que foi eleito com compra de voto, que foi eleito com práticas abusivas, está no mandato, existe um dano para mim, existe um dano para os senhores. Porque ele está ali ocupando um lugar de quem deveria estar. Ele está ali não podendo nos representar, porque ele chegou ali de forma ilegítima e de forma indevida. Pensem no registro, da mesma forma, se eu permito que alguém pratique campanha e, posteriormente, esse alguém venha ter o seu registro indeferido, há um dano aos demais concorrentes dele, porque não puderam se utilizar do tempo que era disponível para que ele tivesse condições, claramente, de também efetuar sua propaganda partidária. Por isso, então, esse é um primeiro aspecto importantíssimo, né? Esse princípio da adaptação das técnicas processuais aos prazos e ao calendário eleitoral tem como uma consequência a existência do periculum in mora in re ipsa. E aqui eu abro um parênteses final, que eu tenho 2 minutos para falar, e é muito rápido o que eu vou falar. Senhores, acabem com o mito da irreversibilidade como um fundamento para a não concessão das tutelas provisórias. Acabem com isso. Pereira tem um artigo maravilhoso, não sei se ele pensa da mesma forma, eu vi um zum, que ele está mudando de opinião. Não mude, Pereira, não mude, não mude. Ele diz que o periculum in mora é um mito, e é um mito. Vocês sabem por quê? Porque o periculum in mora, que a gente pensa, é sempre para o autor, para o réu, né? Se conceder uma medida e tirar alguém do mandato, ele não vai poder depois ter um prolongamento desse prazo. Se eu impeço que ele faça propaganda eleitoral e indefiro, tiro os efeitos naturais do registro, eu não vou poder permitir que, posteriormente, ele possa disputar a eleição, ele vai ser prejudicado. Então, não conceda a medida, professora Graciela, não conceda. Por que eu não vou conceder? Não conceda porque isso é reversível. Mas é reversível para o autor também. É reversível para o autor. Por quê? Porque o autor que deveria estar ocupando aquele cargo, aquele mandato eletivo, ao final da ação não vai ter, no final do mandato, mais prazo para ocupar. Então, o dano é dele também. Da mesma forma, aquele que poderia estar fazendo campanha eleitoral e não pôde fazer porque tinha alguém ilicitamente ocupando o seu lugar. Então, qual que é o segredo? Eu termino aqui, porque a gente tem condições de discutir isso depois com uma maior tranquilidade. Coloquem numa balança. Qual o direito que eu vou proteger? O direito do autor ou o direito do réu? Como disse a professora Roberta, como eu vou distribuir o ônus do encargo, melhor dizendo, da duração do processo, o ônus da demora da duração do processo. Como que eu distribuo isso? E lembrem-se, num processo cuja característica é ser feito tudo num determinado espaço de tempo. E vamos prosseguir com as perguntas. Obrigado. Obrigada, professor Flávio. O tema é árduo e controverso. Vamos para a primeira pergunta. E a primeira pergunta também é dirigida ao professor Flávio Schein Jorge. Já.
ela diz assim: seria possível antecipar a perda de mandato e a realização de novas eleições antes da conclusão do processo? Ou seja, é cabível a tutela provisória de urgência ou de evidência, liminarmente, antes da decisão final, para a perda definitiva do mandato ou a cessação das eleições? Professor Flávio. Eu respondo e fundamento, ou eu fundamento e respondo? Né? Bem, vamos lá. Ainda dentro dessas características, né? Eu vou aproveitar e vou responder na sequência. A reversibilidade não prevalece, não é um óbice. E segundo, eu acho que, dada a incidência de outro princípio, que é o princípio do indúbio pró-sufrágio, a prova para a procedência desse tipo de demanda tem que ser uma prova certa. Então, na minha concepção, me parece que, para a concessão de uma medida como essa, em tese, que é uma medida de afastamento, né, do candidato eleito do seu mandato, me parece que a mera plausibilidade do direito não é o suficiente. Já que é uma medida com consequências drásticas para ambos os lados, mas principalmente por quem vai sofrer os efeitos dela, me parece que haveria necessidade de se exigir uma tutela com o mesmo requisito da tutela da evidência. Então, eu teria uma tutela meio mista, né? Ela seria uma tutela que sempre seria de urgência, porque o periculum in mora é em ré ipsa, mas a concessão dela demandaria um requisito equivalente ao da tutela da evidência. Um óbice, professora, sério é isso, seria o óbice do efeito suspensivo lá do artigo 257. Né? O recurso ordinário teria o efeito suspensivo nessas situações. Isso, para mim, também não é um óbice. Né? Nós estamos acostumados, né, os processualistas, a tratar com a tutela antecipada. Quando surgiu a tutela antecipada, em 94, por exemplo, o artigo 520 do Código de Processo Civil não excepcionava o efeito suspensivo nessas hipóteses. E qual foi a conclusão que se entendeu? Ora, a tutela antecipada é fundada com base na efetividade. O efeito suspensivo tem como causa, ou como base, melhor dizendo, a tutela da segurança. Quando se concede uma tutela antecipada, é óbvio que a tutela da segurança deve ceder espaço. Então, nesse tipo de situação, ou seja, quando eu penso em tutela antecipada, a previsão de efeito suspensivo para um recurso não é um óbice, ele simplesmente não vai existir. Ele simplesmente não vai existir. São técnicas diferentes. Antecipa a tutela na sentença, como a Roberta disse, automaticamente se retira o efeito suspensivo do recurso. Então, me parece que não haveria óbice para isso. Temos que lembrar também que, recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal julgou um ADIM, que é a 5.525, onde decretou a inconstitucionalidade de um dispositivo, se não me engano, 224, acho que é o parágrafo 2º, né? É isso, Roberta? É o parágrafo 3º, que é 224, parágrafo 3º, dizendo que aquela expressão, trânsito em julgado, que condicionava as segundas eleições, era inconstitucional. Logo, eu não preciso aguardar mais o trânsito em julgado para aquele tipo de situação. Eu posso conceder uma tutela antecipada para realizar as segundas eleições. E mais do que isso, na resolução das eleições de 2016 e na resolução das eleições de 2018, a atual, existe previsão, sim, para essas situações de tutela antecipada a ser concedida pelo TSE. Então, no meu modo de ver, eu não tenho vedação para esse tipo de medida. Por mais que ela seja uma medida drástica, me parece que eu não tenho vedação. E a única observação que eu faço em relação a esse ponto é que eu tenho que partir de uma premissa, que é uma premissa que eu falo para os meus alunos no primeiro dia de aula. Por que existe a impugnação das decisões judiciais? Porque elas são proferidas por um ser humano. E é natural do ser humano errar. Portanto, é natural que, ao analisar esses requisitos, o juiz erre. E o juiz erra. Eu já fui juiz do TRE, certamente já errei. Então, o que é imprescindível para a concessão de uma medida como essa? A possibilidade de revisão dessa decisão. A possibilidade de revisão irrestrita, seja no que diz respeito aos fatos que a fundamentaram, seja no que diz respeito aos fundamentos jurídicos que motivaram aquela decisão. Se eu tiver essa possibilidade, me parece, sim, perfeitamente possível.
É importante essa premissa porque nós sabemos, por exemplo, que nas ações no âmbito do direito processual eleitoral não tem o agravo de instrumento. Então, numa ação, por exemplo, numa AIME ou numa AIGE, mesmo após a contestação, o juiz tendo certeza do direito do autor, me parece que não é possível, antes da sentença, ele conceder essa medida. Por quê? Porque, por mais que não queiram ou não aceitem, eu adoro, o mandado de segurança é o meio adequado para esse tipo de situação. Mas existe preconceito com o mandado de segurança. Eu acho pouco possível que, no âmbito do mandado de segurança, se possa fazer uma cognição exauriente o suficiente, idêntica àquela que o juiz fez em primeiro grau. Agora, repito, no âmbito dos tribunais, por exemplo, ou no âmbito da própria sentença, a concessão de uma medida que suporte um recurso que tenha condições de reverter essa situação, no meu ponto de ver, eu não teria óbice a isso. Obrigada, professor Flávio. Então, seria possível a concessão da medida provisória, desde que com uma plausibilidade mais profunda. Mais profunda e a possibilidade de reversão. E a possibilidade imediata de reversão, como tutela de evidência. Sim. Certo? Exatamente. Considerando essa possibilidade restrita, exigindo-se uma plausibilidade maior no âmbito da tutela de evidência, passamos a uma segunda questão, um pouco diversa, me parece, mas na mesma linha, para a professora Roberta Gresta. Será que a tutela provisória seria cabível para as medidas que objetivassem interromper ações ilícitas, como, por exemplo, propagandas eleitorais ofensivas? O professor Flávio disse que a perda do mandato e a convocação de novas eleições exigiria uma plausibilidade maior. Será que nesse caso de ações ilícitas, pela mera interrupção, seria o mesmo caso ou haveria uma amplitude maior para a concessão da tutela provisória? Professora Roberta. Obrigada, Graciela. De fato, essa pergunta ela é muito interessante porque ela nos leva aqui a um paralelo com a situação do poder de polícia, que, como nós sabemos, mesmo nas eleições gerais, inclusive, esse poder de polícia ele é incumbido, ele é delegado aos juízes eleitorais. Uma das nossas grandes dificuldades, inclusive atuando dentro da justiça eleitoral, é que os juízes são colocados numa posição bastante complexa. Eu acho que, especialmente, os juízes de direito, por afinal serem concursados e assim ascenderem a cargos tipicamente jurisdicionais, porque, quando eles vão atuar na justiça eleitoral, eles são chamados para exercer funções que também não são jurisdicionais. Elas são, entre outras, também funções de caráter administrativo. E aí uma expressão do professor Adriano Soares da Costa parece bem interessante para nos dar essa medida. Ele nos fala em administradores judicialiformes, ou seja, seria uma função que poderia estar delegada a um órgão de poder de polícia, de fiscalização ligado até em alguma medida ao Poder Executivo, e a gente incumbiu a Justiça Eleitoral de fazer isso. Então, são juízes, porém, quando atuam no Poder de Polícia, no âmbito de uma função que é tipicamente administrativa. E, por conta disso, esse ano, a gente já começa a ver aparecer uma questão que me preocupa, porque está se reproduzindo, que é um manejo que tem chegado uma peça, um petitum ali, denominado representação para o exercício do poder de polícia. Lá no TRE de Minas começou a aparecer, não sei se em outros âmbitos aí já aparece também. E o curioso é que, embora esse nome em si não seja questão tanto do nome, nós sabemos que, no nosso jargão, a representação eleitoral, por assim dizer, é aquela do artigo 96 da Lei das Eleições, que é uma ação tipicamente judicial. E, se ela é uma ação tipicamente judicial, ela nos exige partes legítimas, ela nos exige um legitimado ativo que provoque o juiz para exercício daquela jurisdição ali no âmbito da pretensão que se deduz. E aí, feito esse comentário, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: é possível, por exemplo, a aplicação de uma tutela de urgência no âmbito ali semelhante ao CPC para retirada de uma propaganda? Eu entendo que sim, mas nós temos que compreender que isso vai se dar adstritamente nos termos no âmbito de uma ação judicial, que deve ser proposta por legitimados. O que significa que, neste momento, nessas eleições gerais,
Essas ações são de competência do TRE ou do TSE, conforme a eleição em disputa, devem ser manejadas pelos legitimados, que, no momento, partidos e Ministério Público, ainda não temos candidatos para poderem pleitear isso, e é somente nesse âmbito, para ir encaminhando aqui um fechamento sobre essa questão, que eu posso supor a concessão de medidas típicas do processo civil, inclusive astrente, para forçar o cumprimento da decisão. Então, é possível determinar a retirada de um outdoor que contenha propaganda antecipada, né, e aqui entendo eu que deva conter explicitamente, né, uma menção às eleições, algo que diga que aquilo é propaganda antecipada? Sim, mas isso vai ser requerido, por exemplo, nós temos visto alguns outdoors se espalhando por aí, se o candidato é candidato a presidente, isso tem que ser levado no TSE, e ele tem que ser réu nesse processo. O que está chegando no TRE, em grau de, vamos dizer assim, recurso já indevido aí, o professor Shein falou, deveria ser por via de mandado de segurança, a insurgência contra o exercício de poder de polícia. Mas o exercício do poder de polícia, ele não se confunde com a concessão de tutela provisória. Por isso mesmo, ele não pode ser assegurado por meio da utilização da multa, que seria uma multa processual, não se vale ali nos termos do artigo 139 de todos aqueles meios que o juiz possa fazer uso para garantir a autoridade das decisões judiciais. Então, feito esse alerta, é importante a gente destacar que, nessas eleições, a concessão como tutela provisória, ela será naquele âmbito de competência do órgão que pode julgar a representação eleitoral. E que o que os juízes vão fazer, enquanto poder de polícia, é um esgotamento ali de uma medida administrativa de aferição, cuja insurgência deve vir por meio de mandado de segurança e que, no âmbito daquela concessão para retirada, por exemplo, de um outdoor, não pode vir, no meu entendimento, com o que seria esse plus aí de tentar uma garantia por via de astrente ou de outras medidas que são tipicamente judiciais e que não cabem, portanto, ao juiz quando ele atua como administrador judicialiforme. Obrigada, professora Roberta. Então, a tutela provisória seria cabível, seja de urgência, seja de evidência. Sim, a de evidência eu acho que a gente não teria tanto problema, porque demoraria, não é o problema, por exemplo, da propaganda, que aí a urgência é maior ainda, né? Tem que ser logo liminar, e a evidência, nesse caso, não, a princípio, seria mais difícil. Perfeito. A outra questão agora para o professor Roberto Gouveia. Tutela de urgência. Nós vimos aqui já a possibilidade da tutela de evidência com o professor Flávio na perda do mandato, a possibilidade da tutela de urgência de uma maneira um pouco mais ampla em relação a essas ações ilícitas, objetivando apenas a interrupção. E nós passamos agora para essa questão, professor Roberto, que tem uma conotação um pouco diferente em relação ao procedimento e que ele já deu umas pitadas no início da sua exposição. Tutela de urgência, cautelar ou antecipada, no processo eleitoral deve ser prestada apenas mediante requerimento, sendo vedada a sua concessão de ofício, conforme, nos termos dos artigos 295, 299 e outros do CPC, e permitida somente a modificação e a revogação de ofício, nos termos do artigo 296, lembrando que no Código de 73 nós tínhamos a previsão expressa da possibilidade da concessão de ofício para a tutela cautelar. E no CPC 2015 não temos mais essa previsão expressa permitindo a concessão de ofício das medidas provisórias. Professor Roberto. Novamente, eu já antecipei boa parte aqui. Existe o problema, a meu ver, de ordem constitucional, que tange a imparcialidade no aspecto imparcialidade, mas vamos tentar analisar mais dogmaticamente o problema. Primeira coisa, não é o fato de ser uma questão eleitoral que possibilita, não é o fato de o direito eleitoral, digamos, cuidar de um bem da vida mais caro que possibilita. Do contrário, nós teríamos de defender isso para ambientes como a improbidade administrativa, como o processo penal, enfim, para âmbitos jurídicos em que há hipossuficiência, como o direito do trabalho. Não é isso. É a normatização específica tratando da matéria a partir da Constituição. O que acontece? Como eu já disse, o CPC menciona, nos artigos 295, 299, 303, 305, o requerimento.
E no artigo 300, quando trata da tutela de urgência, esse artigo 300, que seria mais ou menos um correspondente ao velho artigo 273, não menciona. Parte da doutrina acaba por isso, até porque tem uma ideia de defender mesmo, né? E eu sou daquele que, entre você deferir uma tutela antecipada de ofício e entre iniciar um processo de ofício, é uma diferença de graus. São escadas que vamos subir, e os anos talvez nos levem a subir essas escadas. Então, um juiz de fazenda pública, por exemplo, vai chegar ao ponto de ver uma obra irregular e ele mesmo embargá-la, independente de processo que seja. Vai chegar a esse ponto. Não é uma questão de grau, é você aumentar exatamente o poder do juiz agir de ofício. Mas, tirando isso, vem na questão normativa. Vejam só. O Código de Processo Velho, como a professora Graciela colocou, falava na possibilidade da concessão da cautelar de ofício, artigo 797. Só que o que ele dizia? Nos casos expressos em lei, quando a lei assim permitisse, deixando de lado uma possível inconstitucionalidade do dispositivo, analisando só a sua frieza normativa, esses casos tinham que ter previsão em lei, e a doutrina tem uma imensa dificuldade. O professor Ovídio Batista da Silva, nos seus comentários ao CPC de 73, tentava rolar casos e saía falseando todos, mostrando que não era cautelar. Um caso que eu nunca vi a doutrina tentar, o mais óbvio, continua previsto, é a caução, quando há a possibilidade do perigo inverso. O juiz condiciona o deferimento da medida à prestação de uma caução, obviamente isso em demandas que têm um reflexo estritamente patrimonial. Mas daí a gente pode criar uma premissa interessante para entender o problema. Quando isso acontece, o juiz é como se ele estivesse, Antônio Carvalho, deferindo em parte o pedido. Você pede a medida e ele condiciona algo em favor do réu. É como se houvesse um deferimento em parte, uma procedência parcial. E aí sim eu entendo possível. E no que tange à revogação, à modificação, professora Graciela, artigo 296 do Código, há uma má compreensão da doutrina sobre o assunto. Eu desconheço um trabalho minimamente coerente sobre revogação e modificação no processo, principalmente revogação e modificação no âmbito da tutela provisória. Não é que o artigo 296 do Código de Processo Civil permita a revogação e a modificação de ofício. O que esse dispositivo estabelece é o seguinte: é uma regra que impede a definitivização das decisões em tutela provisória. É uma regra que quebra aquela ideia que as decisões tornam-se definitivas. E vai chegar num ponto que aquilo pode ser revogado no sentido de ser desfeito, revogar o revox, que Ponte Miranda fala, você tirar a voz, você retornar os fatos para puxar o direito, ou modificar no sentido de alterar o conteúdo. O modificar aí tem muito mais a ver com revisar o conteúdo. Mas isso, claro, há um requerimento. A qualquer tempo a parte pode requerer a modificação, a parte que está submetendo-se à decisão antecipatória da tutela, mais amplamente a decisão em tutela provisória, ela pode requerer, até mesmo por intermédio de uma ação própria. Ou quando, do momento em que o juiz tem de proferir, melhor dizendo, uma decisão definitiva sobre a matéria. A revogação dar-se-ia aí, não porque o juiz está agindo de ofício, mas porque ele tem que definitivizar a lide que foi lhe levada à apreciação, e naquele momento a decisão definitiva passa a prevalecer sobre a decisão provisória. E tem mais, a regra no direito brasileiro de que a decisão definitiva, em contrário à decisão provisória, revoga por força de lei, revoga compulsoriamente, revoga independentemente de decisão judicial. A decisão judicial, no máximo, declararia a revogação. Então, não é que o artigo 296 ele sirva para dizer que há, de ofício, a concessão de uma tutela provisória do que seja. Não é bem isso. Espero ter respondido contento. Obrigada, professor Roberto. Então, não se fala em revogação e modificação de ofício. Há necessidade do requerimento. Há, ou como consequência natural da definitivização, ou seja, o juiz vai julgar a causa de modo definitivo, se julgar em contrário, aquilo tem-se por revogado. Exatamente. Ou por modificada, dependendo do conteúdo. Ok. Próxima questão agora, para a professora Roberta Agresta.
Nós temos, então, uma amplitude aqui em relação à questão 2, para a interrupção das medidas ilícitas através de tutela provisória, um entendimento mais limitado em relação à perda do mandato e um entendimento limitado em relação à possibilidade da concessão de ofício. Será que a tutela provisória de urgência seria concedida pelo juízo das representações especiais, competente para o processo e julgamento de casos em que incide os artigos 30A, 41A, 73, 74, 75, 77 da Lei 9.504/97, nós teríamos a mesma conclusão que nós tivemos aqui em relação às outras questões para o caso das representações especiais, professor Roberto? Bom, quando eu recebi essa pergunta, o nosso curador está ali, ótimo, eu fiquei com um pouco de dúvida. Eu falei assim, eu não acredito que Pereira me dirigiria uma pergunta tão simples, só para saber se eu conheço o artigo 299 do CPC, que diz que a tutela tem que ser requerida ao juiz competente para a causa e que, em grau de recurso, ela vai ser examinada já pelo aquele órgão que for competente para conhecer esse recurso. Seria fácil demais. E, avançando um pouquinho, eu acho que ainda seria bastante simples eu trazer aqui alguns apontamentos específicos sobre a tutela de urgência cautelar, que já constam da lei eleitoral. Ou seja, foi muito importante a colocação inicial da Graciela, do professor Flávio Schein, dizendo também que nós temos uma previsão no CPC que nos diz hoje, né, a partir do artigo 15, que as normas do CPC são aplicáveis às ações eleitorais naqueles pontos em que você tenha a necessidade de, inclusive, incremento ali supletivo do nosso ordenamento, que é bastante falho, especialmente na parte processual. Mas nós temos alguns dispositivos, né? O artigo 74, parágrafo 4º, ele diz, por exemplo, da suspensão imediata da conduta vedada que esteja causando lesão. Então, já havia lá algo que hoje a gente deve ler sobre a sistemática da tutela provisória. O artigo 75 também vai dizer que os shows artísticos, lá no parágrafo único, devem ser suspensos de imediato quando tiver um show artístico naquele período vedado em inauguração. E o artigo 22, também, lá na Lei Complementar 64, ele vai prever, dentre os poderes, né, do corregedor ou do relator, ou, no caso do próprio juiz, determinar que se suspenda o ato que deu motivo à representação, quanto relevante o fundamento, a nossa plausibilidade, né, e puder resultar a ineficácia da medida. Então, o perigo de dano, aí, caso seja adiante julgado procedente. Mas, aí, quando o professor Flávio veio perguntar se o Pereira mantém ou não a posição dele quanto à questão da possibilidade da gente ampliar essa interpretação para dizer que é sempre possível, numa amplitude bastante grande, a adoção das medidas de tutela provisória, eu acho que o recado é avisar que ele mudou de posição, sim. Né, professor Pereira? Está mais próximo de mim agora, eu sei que está concordando mais. Pelo seguinte, eu estou trazendo isso aqui, o professor Flávio colocou para a gente que, quando a gente tem a ocupação de um cargo por alguém que foi eleito ilegitimamente, por violação, por prática de condutas ilícitas que vulnera a legitimidade do pleito, a gente tem uma situação irreversível no sentido da possibilidade do exercício de um mandato legítimo durante aquele tempo que passou. Então, eu até concordo com a colocação da gente dizer que a noção da irreversibilidade ela é tratada, muitas vezes, de uma forma mítica, né, quanto a dizer que, obviamente, quando o juiz tem que decidir por um lado ou outro, ele, obviamente, gera algo que, pelo menos em condição de retorno do tempo para aquele gozo do status quo ante, mas naquele tempo, vai ser impossível. Só que ele vai ter que fazer esse juízo, e aí é que me vem a questão. Voltar para a abertura da minha fala. O que é um eleito de forma ilegítima? O que é alguém que se elege violando a normalidade, a igualdade do pleito, ou realizando atos como a compra de votos? Eu não sei. Falei aqui com o professor Rui Cunha Martins. Eu só vou saber quem é esse eleito ilegitimamente quando eu tiver uma decisão que possa dizer judicialmente que, em contraditório, ficou provada a prática desses atos ilícitos. E, até lá, a presunção a ser vencida, aqui eu peço vênia para trazer uma outra compreensão, porque eu não vejo essas ações eleitorais polarizadas entre autor e réu. E acho que, desde o momento em que o segundo colocado sequer pode assumir o cargo, que vai ficar vago, fica mais evidente, no meu entendimento, que não é isso que o sistema quer tutelar.
Quando ele quer fazer a tutela da legitimidade do pleito, ele está preocupado com o âmbito do direito difuso. E se eu vou dizer que eu tenho que preservar algo que, no desafio do ônus argumentativo do autor, ele precisa vencer para que o juiz, pelo menos, conceda em grau precário aquela tutela que ele está requerendo, eu tenho que pensar, não é na oposição, a meu ver, autor-réu, eu tenho que pensar que existe um eleitorado que disse, e manda um recado para a Justiça Eleitoral, que aquele é o eleito legítimo. Esse é o recado das urnas. E eu não estou falando isso aqui de forma retórica de maneira alguma. Eu estou lidando com a premissa de que o eleitor não deve ser objeto de uma tutela no nível da sua decisão pessoal. Não é esse o nosso sistema, o eleitor não precisa justificar o voto. Eu não tenho apreço a concepções elitistas de voto, de que acha que são determinadas pessoas capazes de votar, outras não. E eu acho que a gente deve partir dessa compreensão democrática de que a Justiça Eleitoral deve, sim, atuar. Sou uma defensora dessa atuação, exerço meu cargo com muito orgulho, inclusive, em estar lá sempre próximas aos juízes, podendo contribuir de alguma forma. Mas eu acho que a gente precisa ter em mente a responsabilidade de que o que se questiona e que se diz errado e, portanto, ilegítimo, é uma eleição que decorre da manifestação de pessoas que, inclusive, não participam do processo, pela nossa limitação sistemática, elas não podem ser parte desse processo, elas não poderão exercer o ônus argumentativo de explicar por que votaram e se foram ou não levadas a determinado voto por conta de uma captação, de entregar uma dentadura ou o que for, né? O Pereira e o Fred falaram tão bem aqui sobre isso, e eu acho que é isso que deve ser levado em conta, que, para mim, coloca um desafio muito grande de considerar não esses exemplos que eu dei, porque esses exemplos são de tutela de urgência cautelar, e esses eu acho que podem ser tomados, para que se coloque em suspenso algumas ações com a consideração de que elas não continuem a exercer um possível dano. Mas eu não consigo ver a possibilidade de concessão de tutela antecipada de urgência, ressaltando aqui que ela é diferente da tutela de evidência, que foi objeto da minha primeira explanação, mas seja liminarmente, seja incidentalmente, a concessão de tutela antecipada por juízo de plausibilidade e perigo de dano, para que você afaste um eleito antes de se ter uma decisão de mérito. Essa é a minha colocação final. Muito obrigada. Obrigada, professora Roberta. Nós vamos agora para uma questão que é polêmica em qualquer área do direito, que é a respeito da estabilização da tutela provisória. E ela é dirigida ao professor Roberto Gouveia. Haveria a possibilidade de estabilização dessa tutela de urgência antecipada do artigo 304 do Código de Processo Civil, quando a parte não recorre da decisão? Nós temos duas questões evidentes aqui. Em primeiro lugar, se é cabível a estabilização no processo eleitoral. Em segundo lugar, se basta a ausência do recurso para que haja a estabilização com a extinção no processo. Porque nós temos entendimentos no sentido de que pode não haver recurso, mas, havendo uma impugnação pela parte contrária, isso equivaleria a um recurso, não no sentido da letra da lei, mas da sua interpretação. Professor Roberto Gouveia. Novamente, primeiramente, vejam, a estabilização do artigo 304 no direito brasileiro só é possível como decorrência possível do procedimento antecedente do 303. Em outros âmbitos, em outros tipos procedimentais, não vai ter, salvo por negócio processual, ou se o juiz entender de criar uma estabilização, e aí resta saber se o juiz pode fazer isso. Mas uma estabilização compulsória, na forma como está os dispositivos, artigos 303, 304, só é possível no procedimento do 303. E aí nós temos de fazer uma separação prévia. O uso do procedimento do artigo 303, que é aquele procedimento antecedente, ele não é apenas para estabilizar. Não serve apenas para isso. A estabilização tem que ser entendida como uma contingência, como algo possível, mas não necessário. Até porque, eu defendo, o próprio autor pode usar o procedimento do 303, porque ele é útil, porque ele pode, digamos assim, fazer uma petição mais simples e complementar as razões depois, casos de extrema urgência, e ele mesmo dizer na petição que não quer a estabilização, que vai no prazo próprio
é aditar a petição. Então, não é uma necessidade. Então, procedimento do 303, procedimento antecedente para a obtenção da tutela antecipada de urgência no eleitoral é possível? Por que não? O que é que veda isso? Qual é o sentido de vedar isso? Qual é o sentido, por exemplo, de vedar o uso desse procedimento para a obtenção de uma tutela inibitória? Não uma tutela inibitória propriamente no que tange à propaganda, porque aí entra na questão da censura prévia, mas uma tutela inibitória para impedir, por exemplo, uma captação ilícita de sufrágio, ou para impedir aquilo que é considerado conduta vedada, notadamente se essas medidas, quer dizer, se esses ilícitos já ocorreram e estão por ser repetidos e a prova, digamos, é mais fácil. O que é que veda a utilização desse procedimento para se pedir isso como um procedimento antecedente de uma ação de investigação judicial? Me parece que não há vedação. Isso é uma coisa, procedimento antecedente. Agora, tendo o procedimento antecedente, lembrando que no procedimento antecedente o autor tem que aditar, aí sob pena de extinção contra ele, extinção sem resolução do mérito. Tendo o procedimento antecedente, é possível a estabilização? Essa é outra pergunta. E também não tem a priori aqui. Ah, não é porque é eleitoral que não pode. Não é isso. Temos de analisar as nuances da normatividade. O suporte fático do artigo 304, do caput do artigo 304, o suporte fático, portanto, da estabilização, aquilo que é necessário para a estabilização, prevê o quê? Prevê a interposição de recurso contra a decisão antecipatória. A interposição de recurso, digamos assim, pelo réu, ela é o que impediria a ocorrência da estabilização. Então, é a partir disso que nós temos de construir a argumentação. E aí, vamos lá. Primeiro, esse recurso aí que se fala é o recurso em sentido estrito? Não falo de recurso em sentido estrito, recurso no sentido de recurso propriamente dito, como, em geral, o agravo de instrumento? Ou isso pode ser entendido de forma mais ampla? A doutrina gosta de inventar muito, né? Então, há quem defenda coisa para todo gosto. Por exemplo, há quem defenda, não, se o cara contestar, mas o procedimento do artigo 303 não tem nem espaço para contestação. O que é que eu defendo? Eu defendo, primeiro, o prazo é o essencial. O recurso tem um prazo. Passou esse prazo, vai ter estabilização. Então, por exemplo, o mandado de segurança que tem um prazo de 120 dias, fica totalmente fora aqui. Ele como impeditivo. E o segundo problema, qual é o segundo grande problema? A presença desse recurso na legislação específica. Na legislação específica para aquele tipo procedimental. Como nós sabemos, existe toda a questão em torno do agravo de instrumento no processo eleitoral. O direito eleitoral, o direito processual eleitoral tem uma regra antiga, muito similar a essa regra que está gerando tanta polêmica no CPC de 15, que é essa regra da recorribilidade diferida. Determinadas matérias, vejam, aquelas matérias lá que não estão abarcadas no artigo 1015 do CPC, não é que não são recorríveis. A recorribilidade existe, isso influencia, inclusive, no cabimento do mandado de segurança. Mas não é uma recorribilidade naquele momento, é uma recorribilidade diferida. Essa é a regra do processo eleitoral. As matérias são todas recorríveis, mas no momento final, vamos assim dizer. Então, há ausência daquele recurso imediato. E essa ausência do recurso imediato, a meu ver, é o óbice normativo para a possibilidade da estabilização no âmbito do processo eleitoral. Só isso, somente esse óbice normativo. Porque essa estabilização, se ocorrer a estabilização, vocês têm que entender, não vai haver uma mudança drástica na situação da vida. Há, como eu disse antes, uma quebra da litispendência apenas. De modo que o réu pode, a qualquer tempo, ele terá um prazo de 2 anos para isso, propor uma ação sem nenhuma restrição cognitiva, trazendo daquela sua ação toda a matéria de defesa que ele poderia trazer numa contestação à ação antes proposta. Uma ação para poder, sendo o caso, invalidar a decisão, para poder reformar a decisão, para poder revisar a decisão. Então, a estabilização, ela mesma, não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum grande problema na situação da vida. O que advém depois dos 2 anos,
aí é outra coisa, é algo que eu chamei no meu texto de imutabilidade das eficácias, mas nós estamos tratando aqui da estabilização propriamente dita. Então, respondendo mais objetivamente, é cabível a estabilização no processo eleitoral? Não há vedação a priori, porque não poderia haver. O óbice, ao meu ver, é a ausência de recorribilidade imediata daquela decisão. Essa ausência impede o quê? Que o suporte fático do caput do artigo 304 se concretize. Obrigada, professor Roberto. Vamos agora para a última questão, que o nosso tempo já está terminando. A última questão para o professor Flávio Chain. Jorge, é possível a concessão de tutela provisória em ação de impugnação ao registro de candidatura? E uma das questões que se põe aqui, até tem um livro do professor Luiz Fernando Pereira que trata sobre isso, é o artigo 16A da Lei 9.504/97, que dispõe que o candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Então, uma vez indeferido o registro, o candidato prossegue. Haveria a possibilidade da tutela provisória, por exemplo, para que se afastasse o candidato da eventual campanha? Professor Flávio. Professor, esse é um temaço, viu? Temaço. Né? Eu vou analisá-lo sob a ótica processual. Né? Já analisaram aqui anteriormente. Né? Veja bem, o 16A, ele está cuidando do processo de registro. E, na minha concepção, eu sempre imaginei isso, que, na verdade, o que o legislador fez foi, no processo de registro, concedeu uma tutela antecipada ex lege, antecipando para o protocolo aquilo que ele obteria ao final, apenas parcialmente. Ele não antecipa tudo, ele antecipa algum dos efeitos, né, que são exatamente esses que estão no 16A. Então, a decisão que defere o registro, ela é antecipada. O recurso interposto contra ela, naturalmente, não vai ter efeito suspensivo. Quando eu vou para a ação de impugnação ao registro de candidatura, eu já vejo de uma forma diferente. A ação que reconhece as condições de elegibilidade e a inexistência de causas de inelegibilidade, essa decisão, ela não tem, a que reconhece, a que julga improcedente a ação de impugnação, por força do 16, ela não tem eficácia. Então, em tese, o recurso teria um efeito suspensivo. Então, é uma técnica um pouco diferente, né? Porque tem eficácia apenas as decisões que reconhecem. Aquelas que não reconhecem não teriam eficácia, e eu, pensando na ação de impugnação, teria ali um efeito suspensivo ex lege. E a pergunta que se tem é exatamente essa: eu posso retirar esse efeito suspensivo? Eu posso retirar ele inicialmente, quando eu ajuizo a minha ação, ou eu posso, quando proferida a sentença ou quando proferido o acórdão, requerer que a partir dali seja produzido efeitos? Para resolver essa questão, me parece que, primeiro, eu tenho que admitir que a tutela provisória pode ser concedida em todo e qualquer processo sob pena de inconstitucionalidade. Como eu disse inicialmente, a previsão desse tipo de pronunciamento está dentro do âmbito do devido processo constitucional. Então, me parece que a vedação à tutela provisória não suportaria uma análise constitucional. Então, eu admito a tutela provisória, mesmo nesse caso. E observem os senhores que a jurisprudência do TSE ela já faz isso numa situação específica, quando nós temos aquela hipótese da anulação das primeiras eleições, onde o candidato que deu causa às primeiras eleições tenta se candidatar, e ali, então, o registro dele é indeferido liminarmente, ele não pode fazer campanha. E se faz isso, cito no mesmo artigo do Pereira, minha palestra é toda com base no artigo dele, se faz isso com base na tutela da razoabilidade. Não é razoável aquele que deu causa à primeira eleição disputar a segunda, e, para fazer atos de campanha, impedir que os outros, por via de consequência, tenham direito à propaganda. Então, me parece que é dessa forma. Então, já existe algo parecido com isso. Então, eu poderia aplicar aqui, não tinha problema nenhum. Mas me parece também que é interessante que, quando eu falo nessa tutela antecipada ex lege do registro, é porque o legislador utiliza-se de uma presunção, qual seja, a presunção da boa-fé, a presunção da moralidade, a presunção de que aquele candidato que está protocolando o seu recurso, o seu registro, tem a legítima expectativa de que o seu direito vai ser reconhecido.
E, com base nisso, ciente da irreversibilidade, o que ele faz? Ele permite, então, que o candidato participe desse processo. Agora, eu pergunto aos senhores, e quando essa presunção é quebrada? E quando essa presunção é afastada, com base, por exemplo, numa sentença que reconhece, com prova exauriente, com base em tutela de evidência, que se pense conceder na própria sentença, não é impossível, portanto, provada documentalmente que o réu não teve condições de combatê-la ou fazer com que ela gerasse dúvida, eu não posso conceder a tutela antecipada? Nós tivemos um caso no Espírito Santo muito interessante, que foi um caso, eu já tinha saído do tribunal, e o Marcelo Abelha, meu sócio, assumiu meu lugar no tribunal, e era um caso de um deputado que registrou candidatura, não tinha condição alguma de ser eleito. Ele tinha lá uns 150 processos criminais, umas 20 contas rejeitadas, e ele se candidatou a senador. O que ele fazia? Ia para a televisão e ficava falando mal dos outros o tempo todo. Os outros candidatos enlouqueceram, falaram, nós temos que tirar esse cara do ar, ele está acabando conosco. Porque ele não pode ser eleito, tem 100 e tantas ações penais, mais de 100 transitadas em julgado. E o que a gente faz? Ajuizaram uma tutela à época, o tribunal achou aquilo estranho, não conseguiram julgar rapidamente, foram e correram com o processo de impugnação, cassaram a candidatura e aí, então, impediram que ele participasse do pleito eleitoral. Então, essa é uma situação que, em tese, é algo que se verificou e demonstra para os senhores que eu tenho que ter um certo cuidado, porque em determinadas situações isso pode acontecer. E, para finalizar, só para lembrar um ponto específico, nós estamos diante dessas ações de impugnação de registro de candidatura, diante de uma ação, e aí eu termino, coletiva. A tutela que se pleiteia não é a tutela daquele que está impugnando. A tutela que se pleiteia é a tutela de toda a população, ou seja, de permitir que alguém que está ali seja, de fato, aquele que tenha condições de ser o merecedor do voto. Então, a tutela é uma tutela de natureza difusa e, como tal, ela deve ser vista e deve também ser aplicada no caso concreto. Então, em que pese, eu sei que esse é um tema extremamente polêmico, em relação a polêmico no que diz respeito a posições diferentes, né? Nós conversamos antes ali, o Roberto parece ter uma posição um pouco diferente da minha, mas eu acredito que, havendo tutela de evidência, havendo possibilidade de recurso contra a decisão, recurso com ampla possibilidade de revisão, demonstrando-se, portanto, que a presunção legal, a presunção que levou a tutela antecipada ex-excesso 16A não se encontra mais presente, me parece que, com base nesses fundamentos, quem tem que suportar a demora do processo não é a população, é o candidato. Então, ela pode ser concedida. Obrigado. Obrigada, professor Flávio. Chegamos ao final de todas as questões e ao final do nosso tempo também. Me cabe aqui fazer apenas um arremate final. Eu acho que a gente pode retirar desse painel que a tutela provisória ela é cabível, sim, nos processos eleitorais. Sempre levando em conta a importância e a finalidade de instrumentalidade do processo e levando em conta o direito material, objeto da lide. Ela, em alguns casos, com maior amplitude, pode ser deferida, em outros casos, com alguma limitação, mas ela seria cabível nos processos eleitorais. Eu queria agradecer a paciência e a presença do público, agradecer os nossos painelistas aqui, nossos debatedores, agradecer mais uma vez o convite do professor Luiz Fernando Pereira, e eu encerro esse painel com uma frase que eu sempre gosto de citar, de Franz Kafka, que retrata a importância do processo no direito, que diz assim: a sentença não vem de uma vez, é o processo que se converte aos poucos em veredito. Muito obrigada.